Paz, meus queridos. Opa, o volume estava alto. Então, vamos dar sequência, né, a essa manhã que o Senhor nos está presenteando. Opa, esse é muito melhor. Está nos presenteando com conhecimento, sabedoria, tempo de oração e de presença, né? Onde o Senhor está, sempre nós somos muito abençoados. Então vamos dar prosseguimento ao que o pastor Paulo iniciou. Duas coisas bem importantes na fala dele foi o ensino de mestre e pastor. Para isso, tem duas vertentes importantes. O Espírito Santo em nós e a palavra que vai ser a base do nosso ministério, não é? Do nosso serviço a Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, que é o que vamos transmitir. Vamos precisar do Espírito Santo, que nos conduzirá nesse processo de aprendizado. E a minha parte, que vai ser o que eu vou estar ministrando, é o que eu vou fazer. Qual é o mestre e seus desafios. Qual é o meu desafio? Qual é a minha parte? O que eu posso fazer para melhorar a minha aula, o meu desempenho diante dos meus alunos? Então, vamos lá. Primeiro, a motivação correta. O que é uma motivação correta? Quando eu vou para a sala de aula e o motivo final de toda a minha dedicação é a minha principal preocupação. O meu aluno aprendeu, o meu aluno vai saber transformar o que eu falei em sua prática de vida, vai gerar transformação nessa criança, nesse adolescente, nesse adulto. Como um irmão estava compartilhando comigo ali no refeitório agora, que ele tem um trabalho com adolescentes, que o coração dele se enche de alegria, porque uma menina que ele viu desde pequena, ele encontrou e ela é professora de escola bíblica. Por professor não há um selo, um presente melhor do que a gente colher esse tipo de fruto. Eu participei do processo do que essa pessoa é hoje, não é? Vocês não concordam comigo que é a nossa coroa, é o nosso presente maior, é esse. Então, a motivação correta não é a minha performance. Eu tenho o melhor show, eu tenho a melhor aula, eu tenho o melhor desempenho, eu. Não. Isso é recurso que me ajuda. Mas o que me move é gerar um aprendizado, é ter um caminho, uma motivação e um alvo. Qual que é o meu alvo? Vida transformada. Cristão maduro é o meu alvo. Fazer parte desse processo. Então, para isso, o que nós precisamos? Precisamos de estratégia, sim. O que é uma boa estratégia? O que eu preciso? Algumas dicas, porque esse assunto rende muito, mas a principal dica que eu daria a vocês: a estratégia da aula está diretamente relacionada com o conteúdo e o meu público.
O professor tem que conhecer o seu aluno, conhecer quem ele está falando, desenvolver laço com o seu aluno, porque daí você vai escolher a melhor estratégia. E claro que o conteúdo, o que eu estou falando, precisa só um microfone e uma boa oratória, uma linguagem adequada à idade das pessoas, porque você não pode usar a mesma linguagem com criança, adolescente e adulto. Então você tem que conhecer teu público para ter essas coisas que facilitam uma boa conversa, um bom entendimento. Jesus usava muito disso. Se vocês atentarem para as cartas às igrejas em Apocalipse, ele usava o que era recurso da cidade: colírio, agricultura, águas quentes, porque a cidade era uma cidade de águas termas. Então ele usava as figuras, as ilustrações, de acordo com a cidade, de acordo com os costumes da época, e isso facilitava a compreensão do conteúdo. Então, a primeira dica para mim da estratégia de aula é: conheça o teu aluno. Conheça a realidade dele. O que tem movido a vida dele? Qual é o desafio dele? Qual é a linguagem que ele está usando hoje? O que ele tem assistido? Que daí por ali você traz ele para você. Porque é mais fácil você adequar um pouquinho para chegar nele e depois trazer, do que você ficar na tua espera que ele venha a você. Pode demorar, né? Pode até não ocorrer. Agora, o nosso foco. Então, muitas vezes, o que nós temos que ter como uma preocupação, agora, no meu desempenho? Primeira coisa é uma organização pessoal. O que é uma organização pessoal? Todo mundo aqui, principalmente as mulheres, vou puxar agora para o nosso lado, nós somos multitarefas, né? Às vezes estamos cozinhando, lavando roupa, preparando, tantas atividades e papéis que nós temos que desenvolver: mãe, dona de casa, ministério, são muitas coisas. Então, ser mestre, como o pastor Paulo falou, é ministério de ensino e pastoreio. Você tem uma responsabilidade pela pessoa que você está ensinando. Então, o que você vai levar para a sala de aula, como o Paulo falou, não pode ser aquilo que você preparou no sábado à noite, leu rapidinho, sublinhou para ir dar aula. Eu gosto de fazer o melhor para o meu Deus. Então, a organização pessoal, para mim, a primeira coisa que seria bem importante é você saber o teu ministério. É ensino? É evangelista? Qual é? Escolher. Você não pode ficar querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que não haverá qualidade. Defina. Isso é prioridade. E também a segunda coisa na organização pessoal é o teu momento de vida, a estação que você está vivendo agora. O que eu quero dizer com isso? Me falem, mamães que são recém-casadas, que estão tendo filhos pequenos e trabalham fora.
ela deve pegar bastante coisas ministeriais nessa etapa de vida? Não. Qual que é o primeiro ministério mais importante que Deus criou? Família. Então, nesse momento, a prioridade dela é filhos, esposo, casa. Claro, não vai se anular, mas pega coisas pequenas para fazer na igreja, que não exijam tanto de você nessa fase. Igualmente o marido, né? Marido, recém-casado, esposo, sacerdote da casa, sustento da casa. Ele também, nessa etapa da vida dele, ele tem que ser pai. O primeiro ministério de ensino dele é os filhos. O primeiro ministério é cuidar da sua esposa, amá-la. Então, uma coisa a gente já aprendeu aí. Organização pessoal há um tempo para todas as coisas. Não antecipe o processo do teu ministério e nem negligencie coisas que são prioridades na tua vida naquela estação. Resolvida essa estação, está tudo ok, tudo organizado, aí sim, eu estou em uma estação que Deus deu o sinal verde, agora é teu momento. Chegou a tua hora, daí investe no ministério, mas com um lar estruturado. Então, primeira dica é a organização pessoal em saber a prioridade e a estação que estou vivendo. Segundo, coisa ainda dentro da organização pessoal. Estou na estação, assumi, reconheci meu ministério, é mestre. Eu tenho que ter por semana, separado no planner, a questão que o Paulo falou de ser organizado, você vai separar 2, 3 horas para investir no teu ministério. O que é isso? Ler livros que tenham a ver com ele, ler a palavra, pegar lá a tua aula que você vai dar, sentar, meditar, procurar, aprofundar, se imaginar dando a aula, qual o recurso que combina melhor, tudo isso precisa de tempo. E esse tempo não dá para deixar ele acontecer. Você tem que fazer ele dar certo. As quartas-feiras é o meu melhor dia, de tal hora até tal hora, eu separo para isso. Daí, quando as demais coisas que não são tão prioridades, eu vou encaixando no resto. Mas o meu ministério é mestre, eu tenho que dedicar um tempo de qualidade para que isso aconteça. Agora vamos falar da gestão do tempo, que é a segunda coisa importante. Gestão do tempo. Falam muito desse assunto. O tempo é um grande mistério, né? Porque o tempo de Deus, o nosso tempo, o tempo cronológico, o tempo de ano, é tudo um mistério. Mas o tempo que você perde não dá para trazer, não dá para recuperar. Então, vamos aprender a trabalhar esse tempo. Primeiro, quando eu estiver nesse tempo que eu separei para preparar a aula, um ambiente para você preparar a aula. Pode ter milhões de coisas em cima da mesa, uma música toca. Tem gente que consegue trabalhar ouvindo música. Outros precisam de silêncio absoluto.
tem que tirar as distrações. Quem aqui já percebeu que quando você quer ou orar, ou alguma coisa a ver com Deus, toca telefone, aparece pessoa que nunca quis conversar com você, quer conversar bem naquela hora, passa um filme que você estava louca para assistir, tudo parece que conspira contra você. Então, ministério é sacrifício e é renúncia. Quando eu optei por ser mestre, eu tive que ir tirando algumas coisas para fabricar lá as 3 horas por semana para eu poder dar uma aula de qualidade. Então, o que você faz? Eu amo desenho. Esse período eu não vou investir em desenho, não vou ficar assistindo aulas de desenho, horas e horas nesse assunto. Eu amo livro, devoro, assim, quando eu começo eu não sossego até chegar no fim da história. Mas se eu estou nesse momento, com essa missão de professora, eu tenho que gerenciar as minhas distrações. O meu lazer é ler e pintar, mas eu vou dedicar tantas horas dele para isso, e menos na quarta-feira, que é o dia que eu estou preparando para dar aulas, para investir no meu ministério. Então, quando você pega uma atividade, ela é uma responsabilidade. Fazer o meu melhor. Ninguém vai te obrigar a fazer, mas a hora que você aceitou, você deve honrar. Você deve ter compromisso com as tuas escolhas. E também aí entra outra dica: saber dizer não. Escolhi ser mestre, estou empenhada nisso. Para algumas coisas eu vou ter que dizer não. Mas nossa, estou me negando. Estou me negando para dar qualidade naquilo que eu fui chamada. Tem encrenca que Deus não chamou. A gente vai lá e pega, e daí não dá certo. Daí a culpa é de Deus. Não, Deus não te chama para muitas coisas que você que escolhe estar lá. E daí as coisas não dão certo, daí nós queremos transferir a culpa para outra pessoa, não para nós, né? Então, na gestão do tempo, quais são as coisas principais? Estação em que a minha vida está, prioridades e habilidade e talento. Dentro o meu ministério, aquilo que Deus te chamou, você vai perceber que é aquilo que você faz com prazer, com alegria no coração. Eu amo ler, se eu preparar uma aula, eu quero olhar vários livros, várias fontes. Eu viajo nisso, porque é uma coisa que eu faço com facilidade, com amor, e para mim não é um peso. Agora, se eu colocar 500 coisas junto, daí se torna um peso. Porque daí eu quero fazer melhor, mas não consigo, daí eu fico me cobrando, daí não dá o resultado que eu gostaria. Por quê? Porque eu não gerenciei o meu tempo. Não soube dizer não para aquilo que é o meu foco, que não é o meu foco. Eu não sei dizer não às vezes. Então, agora vamos para uma coisa que é imprescindível: a comunicação no processo de aprendizado. Porque tudo que eu falei até agora era você, com você mesma e com Deus. O teu compromisso com Ele, a necessidade da Bíblia como
um instrumento e o Espírito Santo. Agora é o meu relacionamento com meus alunos na sala de aula. Uma coisa que é importantíssima é a comunicação. Para que eles entendam e aprendam, a comunicação tem que ser muito boa. Próximo slide. No processo de comunicação, deve ser adequado ao meu público. Isso eu já mencionei. Linguagem, forma de falar, forma de se vestir. O teu comportamento tem que estar de acordo com criança, adolescente ou adulto. O que é uma boa comunicação? É quando tem um processo. Eu estou falando com vocês, eu estou usando uma estratégia, eu estou transmitindo e é importante que vocês estejam ouvindo. Porque a mensagem tem que ser transmitida e tem que ser recebida. O comunicador tem os seus cuidados de linguagem, que eu falei, o receptor. Eu posso usar tudo aqui, toda a estratégia. Se o receptor não está comprometido, não quer, a culpa é minha? Não. Fica em paz, porque tem a minha parte e a parte de quem recebe. Ok? E a mensagem? A mensagem é aquilo que o Paulo falou na primeira parte. Tem que estar sendo inspecionada, ainda mais que a nossa mensagem é bíblica. Nós estamos representando Deus com o Espírito Santo através da gente. Então, a nossa mensagem tem que ter qualidade, tem que ser fidedigna, tem que ser coerente, não pode ter falsas doutrinas. E até quando você for apresentar a tua opinião, você tem que deixar bem claro. A Bíblia fala tal coisa. Na minha opinião, barará, barará, daí você pode passar o teu testemunho, a tua prática de vida. Mas o aluno tem que reconhecer muito bem quando você está falando a Bíblia e quando você está dando um testemunho. Porque o testemunho é teu. E a palavra de Deus só pode ser o que Deus falou. Não o que eu acho que Deus falou, ou a interpretação inadequada. Próximo slide. Comunicação e a sua natureza. Tem a verbal e a não verbal. Verbal é tudo aquilo que eu falo, que eu já expliquei para vocês. A não verbal, o teu corpo fala. Às vezes você está lá dando a aula assim, ó. Queridos, eu vou fazer o meu melhor hoje para Jesus. Vocês entendem, né, que, nossa, aí já me deu preguiça de ouvir. Já era. Então, a não verbal, você está lá cansada, mas está. Aí, queridos, o Espírito Santo hoje vai falar conosco. Porque se você entra... Ai, meus irmãos, poxa, cadê o dinâmico de Deus? Segunda coisa, a maneira de vestir. Não precisa estar com roupa de grife, mas se eu estou dando palestra aqui cheia das pulseiras, ainda mais para criança, né? E começa o telelilim aqui, de quem que ela vai estar prestando atenção? Nos trilililim, não no que você está falando. Então, depende também a aula.
principalmente criança, eu estava até comentando que eu fui tratar de ansiedade com um grupo de crianças que eram recolhidas em uma casa por causa de abuso, foram tiradas do lar e conviviam naquele lugar. Daí me chamaram para falar sobre ansiedade para criança, sendo que não é tão o meu ministério, não que eu já não experimentei, mas não é o meu forte. O meu forte é adulto. O que eu fiz? Roupa preta, fiz aquela parte do corpo da avestruz, o rostinho da avestruz, porque a avestruz, quando está com medo, o que ela faz? Esconde a cabeça. Daí eu trabalhei toda a questão contando sobre a avestruz, como ela punha a cabeça. Daí eu falava para as crianças, nossa, o que a avestruz tem que fazer? Ela tem que respira, fica tranquila, daí o medo passa. Daí uma hora, não sei se caiu alguma coisa, e eu fui ajuntar toda assim, daí eles, tia, respira. Já aprenderam, pelo menos no momento de estresse, elas vão respirar. Então, essa linguagem não verbal fala, às vezes, muito mais do que as palavras propriamente ditas. Próximo slide. Aqui a questão do vocabulário do aluno e o vocabulário do professor. A nossa língua portuguesa é muito rica em palavras. Se você sabe um pouco do inglês, eles abreviam tudo é mais rápido, mais fácil. Aqui no Brasil, para expressar uma coisa, tem um universo imenso de palavras. E isso, às vezes, dificulta. Porque se eu falo felicidade, a irmã vai responder uma coisa. Eu pergunto para ela, a felicidade representa outra e outra. Então, muitas vezes, quem está nos ouvindo não está entendendo o que eu realmente quero passar. As palavras e os sentidos, a cultura que ela foi criada, de onde ela veio, as palavras têm significados diferentes. Pega uma criança lá do Rio de Janeiro, da favela, e pegam um aqui da mesma favela, só que de Curitiba. Vai falar com eles, as coisas têm mesmo valor? Não, o outro vive debaixo de tiro. Para ele, a agressividade, você gritar com ele, não dá nada. Agora, se pega uma criança que vive em uma casa de adultos mais idosos, que todo mundo fala baixinho, e você fala alto, ela já, nossa, está brigando comigo. Então, tem que ter cuidado. Por isso, a importância de conhecer com quem você está falando. Tem gente que ama os gritos. Parece que o poder da palavra está nos gritos. E tem gente que é auditiva, aprende pela audição. Para ela dói. A pessoa pode até estar falando uma coisa maravilhosa, mas ela está gritando, eu não... Ai, me dá vontade de se esconder atrás da cadeira. Porque, para mim, agride. Então, por isso, tem que ter esses cuidados, tanto no vocabulário, como a maneira como que você conversa e fala e expõe os seus pensamentos. Vamos à frente. Próximo slide. Então, aqui, passando rapidamente, fale corretamente, vocabulário adequado, usar conhecimentos dos alunos, a realidade que ele vive. Pergunte, mas como é que acontece isso lá onde você mora? É assim. E daí ele ouve
o que você está transmitindo nas palavras dele, no ensino, no dia a dia dele. Daí ele compra a ideia. Daí a ideia tem importância. Clareza, concisa, linguagem. Tem um livro, As 5 Linguagens do Amor, que é um livro que foi famoso. Hoje em dia diz que tem até 9, lá no livro são 5. É importante vocês darem uma lida, que cada pessoa sente o afeto, o carinho de forma diferente. Então, é importante você conhecer. E estimule feedbacks durante a aula. Como a linguagem, eu disse que é uma coisa muito complexa, a parte mais importante da tua aula, você pergunta, e aí? O que vocês entenderam sobre comunicação? O que eu falei hoje que foi mais importante? Daí um fala, outro fala. Daí você tem a dimensão, se aquilo que você queria que eles levassem para casa, ficou. Isso é uma boa sugestão no fim da aula. E hoje, de comunicação, você poderia me dizer? E daí você faz os ajustes. Se faltou alguma coisa, você complementa. Se alguém falou um princípio errado, a tia vai agora falar de uma forma diferente o que você quis dizer. Daí você faz os ajustes na mensagem. Interação, relação de cooperação e a participação. Aqui, quando Paulo falou, o pastor Paulo, não o Paulo do Evangelho, é aqui que entra o mestre como pastor. Porque a cooperação, a participação ativa, você vai acabar aconselhando os teus alunos. Porque depois que você desenvolve um laço, o aluno te pega no corredor. Professora, a aula que você deu hoje, lá em casa está acontecendo isso, isso. O que eu posso fazer? Daí você vira um pastor aconselhando o seu aluno. Frutos de experiência cristã. O professor tem que ter os frutos do Espírito. Eu sei que às vezes a gente tem vontade, quando a classe de criança está virada, aquele griteiro, aquele aluno que não senta, a vontade é de... Ai, se tivesse um chinelinho para executar. Mas é só vontade, porque no frutos do Espírito, você vai buscar a paciência, a benignidade, o amor. E uma coisa que eu aprendi, aquele aluno que mais te dá trabalho, lá na frente é o que vai te dar mais bênçãos. Não sei se vocês já perceberam isso. É só questão de você... Ele está te testando, ele está vendo o quanto ele pode confiar em você. Se você ama ele nesse mau momento da vida dele, se ele está assim, é porque ele está atravessando alguma coisa que não está bem na vida dele, e você perdeu tempo, você andou com ele, você aconselhou, depois ele é aquele aluno que... Você pode vir para fazer tal coisa? Posso. Você pode não sei o quê? Posso. É o que vai ser mais servo e mais teu ajudante do que todos. Bom coração e mente, discussão e conversação. Chama teus alunos para um piquenique, para um café, para um lazer. Chama na tua casa, para ele conhecer, para ele ver como é que são as coisas. Isso é importante. Você é professor, mas você é ser humano. E à medida que ele vê que você é humano tanto quanto ele te admira mais.
Ele não quer um professor super, sempre bom, sempre correto, nada me atinge, eu sou poderoso. Ele vai sempre te ver assim, e isso cria uma distância. Eu nunca vou conseguir ser que nem esse professor. E quando você tem que ser modelo, né? Nossa, eu quero ser como esse professor. Ó, ele tem problema, mas eu vejo ele orando. Ele dá testemunho do que aconteceu e como ele melhorou. Isso aproxima, cria laços. Então, o caráter empático, próximo e sincero. Ouvir. Porque nós, professores, amamos falar, né? Vamos brincar, se der um microfone, se fica, até perde o horário, deixa eu dar uma olhada. Está quase acabando. Tenho 10 minutos, então vamos lá. Então, ouvir também faz parte. Próximo. Objetivo, transformação do aluno, atitudes e valores, crer no que você ensina. Não adianta eu ensinar uma coisa que eu não estou muito convencida, porque daí se eu não estou convencida, eu não convenço ninguém. 2, o aprendizado será útil em sua vida. Poder no conhecimento e na habilidade. Gente, escola bíblica não é escola teológica. O que eu quero dizer com isso? E nem púlpito. Escola bíblica tem uma finalidade, para mim, bem diferenciada. Eu estou preparando pessoas na escola bíblica para aprender a viver pondo a Bíblia em prática, usar a Bíblia para pensar, para viver. Então, eu tenho que preparar aulas que, no fim, eu possa fazer uma aplicação na vida do teu aluno, seja na classe de criança, adulto ou adolescente. Na escola bíblica, eu tenho que ensinar o aluno a pensar com a Bíblia. Para isso, eu tenho que trazer o quê? Temas atuais. Porque a nossa, como o Paulo falou, a Bíblia não tem que ser melhorada, atualizada, nada. A nossa Bíblia responde tudo. Ela é um manual para a vida. Nós viemos com um manual. Esse manual que vai responder tudo o que eu preciso. Então, ensine o pequeno no caminho que ele deve seguir e jamais dele. Então, se eu ensinar ele a pensar com a Bíblia, quando ele pode até dar as saidinhas de Diná, né, que saiu pela cidade, errou, mas voltou. O teu aluno vai ser também isso. Ele pode até dar aquelas, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, mas ele sabe que vai ter problema, ele vai... Nossa, onde que eu resolvo o problema? É na Bíblia. Daí ele vai lá e o Senhor faz o resgate. O Espírito Santo traz de volta. Porque quem experimentou de Deus, quem já foi no Santo dos Santos, não, outro lugar não serve. Ele até pode ir, mas não vai servir. Vamos à frente. Próximo slide. Conhecimento do assunto. Quando você vai preparar e se comunicar, você tem que conhecer do assunto. Principalmente quem dá aula para adolescente, né? Que tudo tem que ter um porquê. E se você não sabe responder os porquê, já perdeu o interesse. Então, conhecimento do assunto, propósitos e objetivos claros e adequados. Quando eu preparo uma aula, eu tenho que ter o meu alvo. E para ter esse alvo,
eu tenho que ter objetivos e propósitos para aquela aula. Fazer um planejamento, às vezes, dependendo, até compartilhar com os alunos no início da aula o motivo, o objetivo para eles. Então, como o Paulo falou, toda aula tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aplicado para quê? Para uma solução. Se é escola bíblica, eu estou ensinando coisas práticas. Então, toda a minha aula, a minha introdução, o meu desenvolvimento e a minha conclusão é em cima de solução de algum problema da vida prática. Que eles vão levar para casa quando tiver aquele problema. Puxa, lá na aula que a professora se vestiu de ema, ela me ensinou que eu tenho que respirar diante de uma situação para tomar uma atitude certa. Então, cumpriu o objetivo da tua aula. Próxima. Fale claramente, vocabulário adequado aos ouvintes, gestos e movimentos. Você ficar o tempo todo aqui, lá atrás do púlpito, porque isso aqui esse púlpito, em uma sala de aula, significa que você está separado das pessoas, que você está se protegendo. Quando você vem aqui, você está perto do teu aluno, você está olho no olho, isso ajuda. Gestos e movimentos. Próximo. Descontraído, controlado, informal. Escola bíblica é um ambiente informal. Eu vou lá dar aula de terninho, toda... Para criança, primeiro que eles vão te olhar e não vão se identificar, né? E essa identificação é importante. Claro que, por vezes, precisa ser formal, mas tudo no seu lugar certo. Próximo. Contato visual, olho no olho. Vai entrar na classe, abraça. Eu sou a mulher do abraço na igreja. A Covid, para mim, foi terrível. Eu não podia mais abraçar as pessoas. Mas um abraço, às vezes, vale muito mais do que uma palavra. E tem criança que vive em casa que nunca ganha abraço. Você vai ganhar a confiança dela só no abraço. Como também, ao contrário, tem aqueles que você percebe que ainda não é a hora do abraçar. Vai ficar para mais tarde. Variação do volume e o tom da voz, que eu já falei. Próximo. Elabore pontos que produzam respostas aos ouvintes. O que quer dizer isso? Aqui é meio um monólogo, mas na sala de aula tem que ter troca. Você tem que levar eles a participarem. Dentro da tua estratégia tem assuntos que você vai trazer até um testemunho, um estudo de caso, que eles vão opinar. Você pode trazer um personagem com vários problemas, que você até identifica neles, mas fica chato de dizer, né? Você cria lá o personagem, a situação, o problema, e você vai perguntando, como é que você faria no lugar dele? O que vocês acham? Qual é o texto bíblico? Tudo em cima, e isso move a participação. E uma coisa super importante, sua personalidade deve ser percebida. Gente, como Paulo falou, cada um é um estilo de pessoa. Eu não sei contar piada. Se eu vim aqui querer fazer uma apresentação com
um ar de humor, não, vai dar ruim. Vai dar ruim, eu não vou conseguir. Porque não é minha praia. Eu não sei fazer isso. Então, você tem que descobrir, eles vão respeitar aquilo que você é. E hoje em dia, isso tem sido muito importante, principalmente adolescente. O jeito que você é, eles vendo que você é autêntico, verdadeiro, que não é instável, eles vão admirar. Porque hoje em dia a performance está se tornando todo mundo igual e todo mundo da mesma forma. Próximo. Pode mudar o slide. Já falei, pode mudar. Pode mudar. Então, aqui só um exemplo. Eu fui dar uma aula sobre idosos e as alunas não conseguiam entender a necessidade de mudar os talheres. Eu coloquei fita adesiva nos dedos, como se fosse artroses, e pedi para ela comer com o garfo normal. Ela percebeu que não tinha como. Então, são pequenas coisas na aula que você pode colocar e dar grandes efeitos. Próximo. E cada idade, né, como a gente falou, usar materiais simples e pedir para as pessoas, como recicláveis, que elas adaptam, contam histórias. Qual era a principal linguagem que Jesus usava para falar com os discípulos? Parábolas. O que eram parábolas? Histórias. Uma história bem contada prende muito a atenção. Quando eu trabalhei no hospital, contando história para crianças, depois, mais tarde, eu vi que meu público maior eram os adultos, que amavam. A gente ia com fantoche, com isso, com aquilo. Quando eu via, tinha criança e um montão de adulto que estava passando, parava e chamava atenção. Então, contar uma boa história. Todo mundo ama uma história bem contada. Próximo. Testemunhos, entrevistas, também são coisas que prendem bem a atenção em uma sala de aula. Próxima. Próxima. E os recursos visuais, vocês podem ver que tem inúmeros recursos materiais, né? Que hoje em dia tem, desde o celular, nas redes sociais, tem muita coisa que você pode aproveitar, claro que passando um crivo, você pode usar. O valor o principal é que não vire entretenimento. Tua aula não pode virar cinema nem teatro. Você usa esses recursos como ferramentas da aula, não como coisa mais importante. Eu vou soltar um filminho lá para as crianças e deixa o barco correr. Não, não. Criança tem que aprender da Bíblia, não ficar lá se divertindo na escola bíblica. Pode ir mais um. Já falei. Aí são vários recursos. E as normas de utilização prepare bem o material, né? Antes, durante e depois, o material tem que ser bem cuidado. Próximo. E sempre pense que tem uma importância, uma relevância e uma significância. Eu não vou fazer as coisas por fazer. O recurso tem a ver com o conteúdo, com o propósito e aonde eu quero chegar. Eu não vou pôr boneco na aula só para alegrar, se não tem nada a ver com o conteúdo. Tem que estar tudo muito integrado. E última,
Então, obrigada pela oportunidade, agradeço a todos. Aqui tem meu contato e um resumo que eu fiz do assunto. Tem ali um link, que o Galício talvez mande para os pastores, para os líderes. É um resumo do conteúdo. Obrigada e que Deus os abençoe.